O que acontece quando o homem tenta tomar o lugar de Deus? De que forma o humanismo afeta a igreja e a sociedade atual? Pode o homem tornar-se o centro de todas as coisas? É sobre isso que vamos tratar na lição de hoje, no seu programa Por Dentro da EBD. A paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ao seu programa Por Dentro da EBD. Esse que vos fala, seu amigo evangelista Fernando Silva. E nós vamos estudar nessa semana uma lição maravilhosa, a lição de número 4, cujo título é Quando a Criatura Vale Mais do que o Criador. Nós vamos estar falando sobre a tentativa frustrada do homem de assumir o controle da sua vida e do seu destino, querendo tomar o lugar de Deus. A lição promete muito. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreve aí no nosso canal, compartilha, dá o seu like, o seu joinha e vamos para a aula de hoje da nossa lição da EBD. Iniciando a nossa lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Slide aparecendo aí na tela. Vamos para nosso primeiro slide aqui. Lições Bíblicas CPAD, terceiro trimestre de 2023. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O comentarista, pastor Douglas Batista. Temas das lições do trimestre. Lição 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. Lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Lição 3, que foi estudada a semana passada, o perigo do ensino progressista. E hoje, lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Aí está o esboço geral da nossa lição, o esboço dessa lição, da lição 4. A lição é dividida entre 3 tópicos e os seus respectivos subtópicos. No tópico 1, nós vamos estudar o desprezo à verdade. No tópico 2, a revolução do pensamento humano. E no tópico 3, tipos de auto-idolatria. Aí nós já entramos no nosso texto áureo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição, ele diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1 e 25. A verdade prática, ela diz assim: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. A leitura bíblica em classe, ela se encontra registrada em Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 25, que diz bem assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como um Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de répteis, e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Os objetivos da lição são esses expostos aí. São 3. Primeiro, identificar as consequências da
irreligiosidade e culto à criatura. Segundo, compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura. Terceiro, conhecer os tipos de autoidolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Aí nós já vamos entrar na introdução da nossa lição. A introdução da nossa lição, que está sendo exibida aí na tela, ela diz assim: a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em autoidolatria. O coração perverso e as escolhas pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus, conforme 2 Timóteo 3 e 4. A lição de hoje é um alerta do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. A introdução da nossa lição, ela destaca aqui algumas palavras, algumas frases. A soberba e a insensatez do homem. Sabemos que o homem perdido, o homem sem Deus, por si ele é soberbo, altivo, arrogante. E essa soberba é dentro de uma insensatez. Nós vamos estar vendo no decorrer da lição que a insensatez é uma loucura, porque Deus se dá a conhecer, se revela para o homem, mesmo assim esse homem se rebela e se afasta de Deus, ignorando a própria existência do Criador, querendo ser o centro de todas as coisas. E é interessante aqui que o comentarista, ele fala então que a soberba e a insensatez do ímpio, do homem ímpio, o mantém afastado da verdade de Deus. Então, quanto mais o homem ele se considera e se faz soberbo, mais distante de Deus ele fica, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E com o advento da revolução do pensamento, que nós vamos estar estudando na lição de hoje, a revolução do pensamento que tirou, na verdade, a autoridade de Deus e da sua palavra do controle da situação e do destino do homem e colocou na mão do próprio homem através da renascença, do iluminismo, do antropocentrismo, que nós vamos estar estudando na lição de hoje. Então, o coração perverso do homem e as escolhas pelos prazeres, para justificar os seus prazeres, tem colocado a raça humana em inimizade contra Deus. É isso que Paulo vai dizer a Timóteo, lá no capítulo 3, versículo 4, que os homens são mais amantes dos prazeres do que mesmo amigos de Deus. Então é isso que a lição de hoje ela vai nos trazer, e ela vai ser um alerta do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Então vai nos servir de alerta para que nós possamos nos precaver contra esse mal aí do humanismo que já está infiltrado até mesmo no segmento das igrejas. Voltando aí para a nossa lição, então nós vamos prosseguir. A palavra-chave é antropocentrismo, que é essa filosofia, doutrina filosófica que coloca a figura do ser humano como o centro. Nós, na verdade, a humanidade, principalmente nós aqui ocidentais, vivíamos no teocentrismo, que era Deus no centro. A Idade Média, ela era essa época, né? A época em que a igreja dominava com seus dogmas e com a palavra de Deus como sendo absoluta para a condução da moral e da ética humana, e de repente então surge o antropocentrismo através desses movimentos que vão estar sendo estudados, tirando Deus do centro, né? Porque teocentrismo é Deus no centro, e coloca o homem no controle do seu destino. Então a palavra-chave é essa aí, antropocentrismo. E nós vamos estar estudando nesse tópico 1, 3 subtópicos. O primeiro, a impiedade e a injustiça. Lembrando que aqui nós vamos estar falando sobre o desprezo à verdade. Tópico 1, o desprezo à verdade. Primeiro, nós vamos estar estudando a impiedade e a injustiça. Segundo, a insensatez humana. E terceiro, o culto à criatura. Já entrando no nosso primeiro subtópico, a impiedade e a injustiça. Nós vamos dar uma definição aqui
do que a impiedade, do que a injustiça, isso que domina o homem moderno. O termo impiedade é a tradução grega. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Conforme Salmos 36:1, Judas 1, 14 e 15. Salmo 36:1. Eu vou colocar aí na tela para a gente poder estar lendo. Salmo 36:1. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio, aos seus olhos é inútil temer a Deus. É isso que diz o Salmo 36 e o versículo 1. Mas voltando para o nosso comentário aqui, essa escultura, né, que está aí, essa ilustração, ela chama-se Melancolia, vem de melancolia, né? Melancholy. E é a representação do homem sem Deus. Nunca vi representação melhor. O homem olha para dentro de si mesmo e sente um grande vazio. Ninguém explica a Deus, mas pode-se explicar o vazio do ser humano que não tem Deus dentro de si. A impiedade é uma das causas desse vazio no homem. Então, esse termo impiedade, né, ele tem esse sentido, o sentido do homem viver como se Deus não existisse, ou seja, ele, de maneira deliberada e de decisão própria, ele para e diz: eu vou ignorar a existência de Deus. Então, isso é impiedade. Viver impiamente é ignorar a existência de Deus. Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia, que significa sem retidão, ou seja, vive errado, sem direção, sem retidão. Então, o homem sem Deus, ele vive na impiedade, ignorando Deus, e vive sem retidão, sem caminho certo, sem rumo, que é o vocábulo injustiça. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada, conforme Romanos 1,18, sua idolatria e o culto à criatura, Romanos 1, 19 ao 23. Romanos 1, 18, 19 ao 23. Eu vou só exibir esse texto aí de Romanos, para a gente poder fazer essa comparação aí, a palavra de Deus. Romanos. Aí o texto de Romanos aparecendo na tela, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Ele diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação de seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então está aí o texto bíblico. Então esse é o estado depravado, né, e pecaminoso do homem. Esse é o estado do homem. Vive na impiedade, na injustiça e na perversidade e depravação moral. Vai na contramão da vontade de Deus.
que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina, conforme Romanos 1, 19 e 20. Essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. Então, aquele negócio, o homem vai fazendo, né, vai errando de maneira deliberada, de maneira decisiva, vai na contramão da vontade de Deus e ao ponto de que a sua consciência passa a morrer. Cauterização aqui, né, é morte dos estímulos sensoriais. Então, perde-se, na verdade, o senso do que é certo e do que é errado, porque na insistência, né, de maneira deliberada de ignorar Deus e de ir na contramão de Deus, então perde a consciência do certo e do errado e acaba agindo como animal, agindo pelos seus impulsos. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. A insensatez humana. A insensatez humana vai falar justamente, então, da loucura do homem, porque uma vez que ele decide ir de contra a Deus, ignorando Deus que se revela para ele, o texto vai nos mostrar aqui que Deus ele tem pelo menos duas revelações. Vamos ler o texto. O comentário diz assim, ó: o apóstolo Paulo assegura que a revelação geral, isso aqui é a primeira revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Romanos 1, 19 e 20. As coisas criadas, né? As coisas criadas revelam aí a existência do Criador. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. Então, o texto de Romanos aí é bem claro, né? Deus se dando a conhecer através da sua criação. Isso é chamado de revelação geral. Guarde bem isso, revelação geral. Porque Deus ele tem duas formas de se revelar para o homem. Existe a revelação geral, que é a natureza, as coisas criadas revelam Deus. O Salmo 19 diz: porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Então, tudo aí está anunciando que Deus existe. Há uma perfeição muito grande nas coisas criadas. Isso não pode ser fruto da teoria do Big Bang, de uma explosão cósmica que deu vida a tudo e que pôs em ordem as coisas. Não cabe isso na cabeça de quem tem inteligência, né? É mais sensato acreditar, crer que tudo isso foi planejado, projetado a um Deus que se revela na sua criação. Mas existe uma outra forma de revelação. Existe a revelação geral, que é essa que nós falamos, que é quando se refere às verdades gerais que podemos aprender sobre Deus através da natureza. Existe a revelação especial. A revelação especial se refere às verdades mais específicas que podemos aprender sobre Deus através do supernatural, através e principalmente através da palavra, a revelação oral escrita de Deus. Isso é uma revelação especial. Existem os sonhos, as visões, as revelações, Deus se revelando de uma forma especial para o ser humano. E a palavra de Deus, né, que trouxe uma revelação mais aproximada e mais completa dentro daquilo que o homem pode captar, porque o homem ele tem a sua limitação, mas captar acerca de um Deus que não cabe dentro de conceitos e preconceitos humanos. Então são esses dois tipos aí de revelação. Romanos 1, 19 e 20. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo,
Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente e sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, o homem ele não tem desculpa diante do que ele faz, diante do que ele a forma errada como ele toca a sua vida, ele não pode de forma nenhuma dizer que está fazendo isso por ignorância, por falta de conhecimento de Deus, porque o próprio Deus, ele através dessas revelações, ele tem se dado a conhecer e por isso, pelo homem ter esse conhecimento, não tem como ele se desculpar diante de Deus. A condição dele é de julgado e condenado, a menos que ele aceite Jesus como seu Salvador. Aí vai acontecer o que Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 8 e no versículo 1. Portanto, agora, a partir da decisão em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas são guiados pelo Espírito. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, a revelação de Deus na natureza, o homem iníquo não glorifica a Deus nem lhe rende graças. Romanos 1, 21a. Em geral, em lugar de conhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Então, essa síndrome da divindade, né, que foi uma das coisas que a serpente prometeu a Eva e, consequentemente, a Adão no jardim, sereis iguais a Deus. Então, esse desejo de ser igual a Deus, ele já é bem antigo e hoje tem sido fomentado através dos movimentos aí que nós estamos a estudar. Por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua autoidolatria, tanto o seu raciocínio como o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Inúteis. Conforme Romanos 1, 21. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Porque a loucura desse mundo, a loucura do homem moderno, desse homem que quer assumir o lugar de Deus, essa sabedoria é uma loucura. É uma loucura. Ele está indo numa contramão de algo que não se sustenta. Que não se sustenta. O homem, ele é criatura, ele nunca vai conseguir assumir o papel de criador, ele não consegue mudar o que já foi estabelecido. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Então o homem ele é insensato, ele é um louco e na sua loucura ele acaba por destruir a si mesmo. Culto à criatura. O tópico 3, o subtópico 3, né, fala do culto à criatura. Então, esse culto à criatura, nós vamos entender da seguinte forma. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira, Efésios 2:3, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual, a degradação do próprio corpo, Romanos capítulo 1 e versículo 24. Então é interessante observar aqui a expressão que é usada. Nós podemos ver uma expressão interessante usada aqui, que é filhos da ira. Quando o texto usa essa expressão filhos da ira, lá em Efésios 2 e 3, está se referindo à condição do homem sem Deus. Uma vez que ele rejeitou Deus e as suas leis, ele se torna filho da ira. Por quê? Porque para ele está destinado a ira de Deus. A ira de Deus. E aí nós voltamos à lição que falamos na semana passada, que independente do que o homem faz, a sua condição é de pecador. É de pecador. Sem Deus, ele está numa condição de culpado e condenado, por isso filho da ira. Você lembra de João 3,16? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, então o homem, por natureza, ele herda essa morte, que aqui ela vai ter alguns desdobramentos, a morte física, a morte espiritual e morte eterna. Então os homens são deixados à mercê de seu desejo pecaminoso. E aí, dentre eles, a imoralidade sexual, a degradação do próprio corpo. São formas de idolatria. Aqui o texto bíblico ratifica a anuância, ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. Romanos 1:18. A corrupção moral do ser humano deriva da sua rebelião contra Deus, sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do Criador. Então você vê que essa impiedade do homem, junto com essa injustiça que nós aqui definimos muito bem, essa situação depravada, deturpada, caída do homem, leva ele a servir e adorar a criatura no lugar do Criador. Ele inverte, então, os papéis. Essa necessidade de adoração que o homem carrega consigo, ele vai derramar isso, ele vai depositar isso em outro homem. E aí você vê, infelizmente, na nossa sociedade moderna, a gente adorando aí cantores, adorando aí atrizes, atores, né? Os famosos aí sendo adorados como verdadeiros deuses. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matemática é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se torna uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Você lembra aí dos Beatles? Os Beatles, né? Aquele famoso grupo aí, onde John Lennon ele fez a sua declaração: nós somos mais populares do que Jesus Cristo nesse momento. Então, é aí que chega a petulância e a arrogância humana, achando que pode assumir o lugar de Deus. Tópico 2, a revolução do pensamento. Nesse tópico aqui nós vamos trazer um pouco de história e vamos extrair desses movimentos históricos aí, do renascentismo, o humanismo e o iluminismo, também chamado de pós-modernismo. Vamos estar tratando então disso aí nesse tópico de número 2. O renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até a Revolução Francesa de 1789, a visão teocêntrica em que Deus era a medida de todas as coisas foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Assim, surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo.
É interessante que esse contexto histórico aqui, ele nos mostra que ele nos conta um pouco da degradação do homem. Você percebe que na Idade Média, que era a idade que os filósofos vão chamar de a Idade das Trevas, havia nesse tempo, então, é como predominante o teocentrismo, ou seja, Deus no centro, por meio da igreja, dos seus dogmas, da palavra de Deus, da fé, da crença religiosa. Então, esses valores norteavam a moral, a ética, a cultura em todos os sentidos na vida ocidental. Mas, de repente, o homem decide tirar Deus do centro. Chega então esse período aí que é chamado de antropocentrismo. O homem tira Deus e o homem assume o centro da situação e das coisas. Ele decide que a fé não é suficiente para mover a vida. E o homem então passa a dar vazão à razão, ao racionalismo, aquilo que dá para pensar, tocar, sentir, fazer uso dos sentidos. Então, nessa busca pelo racional, pelo lógico, o homem se torna cético, ou seja, ele passa a desacreditar de realidades espirituais, de realidades metafísicas, de realidades que não são palpáveis, realidades de um mundo paralelo, que é o mundo espiritual, é o mundo paralelo. Então, dentro desse processo, né, de secularização da cultura, o homem passou a ceder espaço para o racionalismo. Nesse sentido, a revolução científica e literária que se deu a partir do Renascimento ou renascentismo ou a Renascença, Renascença, contribuiu para o surgimento do humanismo. E você percebe que esse movimento aí, né, o renascentismo ou a renascença, é um movimento político, ideológico, religioso e que assim contribuiu para muita coisa nos avanços da sociedade, mas trouxe, infelizmente, muitos problemas. O primeiro problema foi trocar a visão teocêntrica, em que Deus era a medida de todas as coisas. Deus era a medida de todas as coisas, então o homem passa a ser essa medida. A visão teocêntrica, ela é encostada e o homem passa então a assumir. Vem então a visão antropocêntrica. O homem agora é a única medida de todas as coisas. Ele vai dar resposta para os problemas da humanidade. E aí surge daí o racionalismo, né, que é o uso da razão, e o ceticismo, que é o esfriamento com relação à crença no espiritual. Então, esse movimento, o movimento renascentista, ou a renascença, tem esse nome porque é como se eles trouxessem de volta aquela crença do Império Greco-Romano, a crença nos deuses gregos, a crença que o homem ele pode conduzir a sua vida por si próprio, independente dos deuses, independente da crença. Então, o homem tem o poder de decisão, o homem tem o poder de conduzir o seu destino. Por isso, renascimento, ou renascença, renascentismo, como assim quiser chamar. Mas prosseguindo, nós vamos falar sobre o humanismo. Então, tudo começa
no renascentismo, né, que é a passagem aí da Idade Média para a Idade Moderna. E esse movimento, o renascentismo, ele vai ser aperfeiçoado no humanismo, no humanismo. A Itália foi o primeiro centro humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Veja que aí é o homem na condução da sua vida. Então não existe mais Deus, não existe mais fé, não existe mais Bíblia. Na concepção humanista aqui, o homem é que determina a sua ética e a sua moral. E aí vem o relativismo. Relativismo. Então, cada um pode ter a sua ética relativa, a sua moral relativa. O individualismo também vai surgir nesse movimento, porque a visão individual, a visão de cada um, vai valer tanto quanto ou até maior do que a visão coletiva. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o Criador. Os humanistas aprofundam seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo, ou seja, os direitos humanos. Os direitos humanos. Porém, não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui o arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade. Deuteronômio 6, do 1 ao 9, que antecedem muitos direitos que aparecem nos tempos. Destaca-se ainda que a Escritura ensina igualdade entre raças, classe social e gênero, conforme Romanos 3 e 28. Então, o humanismo, ele aparece, você percebe que são etapas da revolução do pensamento humano. É o homem, de maneira gradativa, buscando assumir o lugar de Deus, buscando conduzir o seu próprio destino, buscando dar as costas para Deus e tocar a sua vida, sem a necessidade do Criador, sem a necessidade do Criador. Então você percebe que o humanismo, ele passou a ser a base de todos os valores. O homem, é o homem no centro. É, na verdade, como a gente viu aqui, o antropocentrismo. Mas nós vamos passar já para o terceiro movimento, que é o movimento do iluminismo e pós-modernismo. Pós-modernismo. Iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Vai ser chamado também século das luzes, né? Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então dá para dispensar a fé e dá para a gente tocar a vida com a razão. É isso que o iluminismo pregava. Prosseguindo, nós vamos ver as características do iluminismo. Foi um movimento iniciado pelos ideólogos que beberam da fonte renascentista. Esses ideólogos são destacados, né, pelos seus avanços científicos e filosóficos. Entre eles está o John Locke, o Voltaire, o Russell, o Montesquieu, Benjamin Constant, Galileu Galilei, entre outros. É de destaque também aqui uma característica importante: elevou-se o ser humano ao centro do mundo, base do evangelho antropocêntrico, que endeusa o homem e diminui a deidade. Então, o que nós conhecemos hoje como evangelho antropocêntrico
lembrando que antropocentrismo é homem no centro, dá-se início aí então no movimento iluminista. E é um mal que está aí impregnado no evangelho de hoje, evangelhos que na verdade Paulo não pregaria, Jesus muito menos não pregaria, evangelho que faz de Deus o garçom que está disposto a correr para atender os desejos do homem. Então é o homem sendo servido por Deus. É o contrário do verdadeiro evangelho, que ensina que o homem tem que servir a Deus. O evangelho antropocêntrico. Ele faz essa mudança, né, de valores, diminuindo a deidade, a divindade de Deus e crescendo o homem a ponto de torná-lo Deus. Outra característica, substitui Deus pela humanidade e a coloca no palco da história como personagem principal. Então, já não é Deus que conduz as coisas, né, o destino e o futuro da humanidade, mas essa está na própria mão do homem e é ele que constrói a sua história. Então, é uma característica aí do iluminismo. Uma outra característica, rompeu de maneira permanente e radical a cosmovisão teológica, que é a visão teísta. Então, existem duas visões principais. Existe a teísta e existe a deísta. A teísta é a visão, é a cosmovisão, né, visão de mundo, que se coloca Deus no centro. Então essa visão ela é derrubada, né, de maneira radical, se rompe com essa visão, que é a visão da Idade Média, onde Deus era o centro do universo e era Deus que dava razão, era Deus que dava resposta para os questionamentos humanos. Então surge agora uma nova visão, que substitui a visão, a cosmovisão teísta, chega então a deísta, que é o homem trazendo as respostas para a sua própria existência. Aí aqui o comentário diz, criada na Idade Média e reforçada na Reforma Protestante, a visão teísta. Então, grave bem isso, essa visão, essa cosmovisão, visão de mundo teísta, ela vai ser substituída pela visão deísta. Sai Deus, entra o homem. Outra característica, transformou a razão em fonte primária de autoridade. Argumentava-se que as pessoas não deveriam aceitar as superstições aclamadas por fontes externas. Por exemplo, a Bíblia ou a Igreja já não são mais fontes dignas de confiabilidade. Então o iluminismo chegou, a era das luzes chegou, colocando o homem como responsável por suas decisões e fica bem claro que nenhuma fonte aqui considerada externa, né, fora do homem, tem autoridade para conduzir a sua vida. A Bíblia e a Igreja, né, são consideradas aqui de maneira argumentativa como superstições. Superstições. Então imagine aí o homem descendo de precipício abaixo. E o iluminismo, esse movimento aí, ele foi então o ápice da era moderna. Da era moderna. Então é isso que a gente percebe aí com relação ao iluminismo, que posteriormente, na sequência, nós vamos estar vendo o pós-modernismo. Já a pós-modernidade ou modernidade líquida surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Você lembra que nós vimos no tópico anterior que o relativismo surge daí. Não existe valores absolutos. Valores absolutos. Desde a Renascença, quando o homem passa a fazer uso agora da sua razão, do seu livre pensamento, então os valores não são mais absolutos. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem
a sua forma de ver as coisas. E esse relativismo, então, encostou os valores absolutos. Absolutos. E isso vai se intensificar no pós-modernismo. Pós-modernismo, que, como o breve contexto histórico aqui fala, metade do século XX. Metade do século XX. Então, o iluminismo ele vai durar lá do século XVII até meados do século XIX, sendo então assim, não substituído, mas incrementado, né? Desenvolvido num pós-modernismo a partir de meados do século XX. E aí você vê no quadro aí da nossa lição, transformações na sociedade. Na modernidade sólida, existiam referências e valores estáveis. Já no pós-modernismo, na pós-modernidade, a modernidade é líquida. Essa expressão líquida quer dizer que é moldável, moldável. Não é sólida no sentido de que não se pode mudar. Líquida é igual à água, toma a forma do recipiente. Então, a verdade agora ela pode ser moldada. A realidade ela pode ser pensada, ela pode ser pensada. E nessa modernidade líquida, relativa, que o homem molda segundo o seu pensamento, segundo a sua ideia, existe diversidades e pluralismo. Não existe a questão de uma verdade única e absoluta. Não existe diversidade e pluralismo. Referências e valores. Então, se perde aquela ideia de uma referência. Hoje existem referências e valores. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Valores da modernidade e valores da pós-modernidade. Você vê no quadro aqui ao lado. Você observa aí, nessa parte da lição, nesse quadro que nós colocamos aí para poder facilitar o seu entendimento. Valores da modernidade. O absoluto. Na modernidade, o valor é absoluto. Na pós, é relativo. Na modernidade, a unidade. Existe uma unidade, é aquilo que se pensa em conjunto, é o coletivo. Já na pós-modernidade, é a diversidade, é o pluralismo. Na modernidade existe o objetivo, na pós, o subjetivo. Na modernidade, o esforço, já na pós, o prazer, que nós vamos ver mais à frente, que é o hedonismo. Na modernidade existe o passado, o futuro, uma trajetória, isso é considerado. Já na pós, o que importa é o presente, é o viver o agora. Na modernidade existe a razão, na pós-modernidade é o sentimento. Na modernidade existe a ética, já na pós-modernidade é a estética, é o que conta. Então você percebe aí a degradação, né, do passo a passo aí, desde do renascentismo, da renascença, passando pelo iluminismo e agora chegando no pós-modernismo. Então é a humanidade descendo moralmente de ladeira abaixo. De ladeira abaixo. E isso vai trazer seus reflexos e suas implicações também para a igreja. E nós precisamos tomar cuidado com relação a isso. Prosseguindo aí a nossa lição, nós vamos estar vendo aí, é interessante você acompanhar pela sua lição. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo.
em que os relacionamentos se tornam superficiais. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. É interessante observar isso aqui, quando o comentarista ele diz que a coletividade foi substituída pelo egocentrismo. O egocentrismo é o homem no centro, é o eu no centro. É daí que vem a egolatria. A egolatria. E é interessante que o outro, o próximo, o coletivo é substituído. O homem passa a ser amante de si mesmo, a buscar o seu próprio prazer. E isso vai se estender em todas as áreas, sendo que já não existe uma referência de valores absoluta, sendo que já não existe um modelo de família patriarcal, do modelo teocêntrico, judaico-cristã. Então o homem agora ele passa a viver para ele, para o seu prazer, para o seu prazer. Tanto é que eu tenho certeza que você tem observado que os casamentos hoje são contratos sociais e já se casa pensando em separar, já se casa pensando em uma outra experiência, uma outra experiência. Isso é sinal desse período que nós estamos vivendo aí, desse pós-modernismo, dessa pós-modernidade. Então, não se pensa no outro, não se pensa no coletivo. Existe o egocentrismo. Egocentrismo, o que importa é se satisfazer. Autossatisfazer. E nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Tenho certeza que você conhece essas duas expressões aí, o hedonismo e o narcisismo. O hedonismo, ele é a dedicação ao prazer dos sentidos, prazer como estilo de vida. E o narcisismo é o amor pela própria imagem. Acredito que você conhece a mitologia grega, que fala de Narciso, aquele jovem que, por ser tão belo, acabou admirando tanto a sua imagem na beira do lago, que acabou morrendo porque ficou encantado pela sua própria imagem. Então você imagine só aí o tipo de idolatria. É interessante que o termo narcisismo é amor pela própria imagem. É claro que isso aqui é bom deixar claro que não está se referindo a você ter aquele apreço pessoal, amar a si próprio. Até porque o amor a si próprio é o que vai dar sentido à vida, dar sentido à vida. O próprio Jesus ele disse que devemos amar o próximo como a si mesmo. Então você deve sim se amar, se aceitar, se respeitar, se valorizar, não tem nenhum problema nisso. Se considerar, você precisa sim ter essa sua autoimagem muito bem definida. Não tem problema nenhum nisso. O problema está quando isso é colocado acima dos demais. É quando você se acha a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, que sem você nada funciona, nada vai, que todos são inferiores a você. Então você começa a avaliar os outros através de você. É a síndrome lá da Cinderela. Espelho, espelho meu, tem alguém melhor do que eu? Então você começa a se usar como régua de parâmetro, como medida perfeita. Isso aí é que está o problema. Isso aí é o narcisismo. Tudo gira em torno de si, dele mesmo, da sua imagem, do seu eu, do seu ego. Então, isso aí não é sentimento cristão. Não é sentimento cristão. E o hedonismo, viver para os prazeres, viver para os deleites. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós
vivamos para a eternidade, vivamos para a vida eterna. Então, prosseguindo aí a nossa lição, você pode ver nesse quadro, onde nós já estamos partindo para o final, na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. Então são os males aí dessa sociedade, uma sociedade que é considerada desenvolvida, uma sociedade que é considerada que chegou ao progresso, como nós vimos na lição passada, é o progressismo, mas que infelizmente está vivendo em um declínio e degradação moral e espiritual. Porque na busca do bem-estar humano, tudo é válido, é o vale tudo. Tanto vale usar pessoas, né, como escada, como meio, como objeto, como também usar o corpo. Usar o corpo, nós vimos um pouco na lição passada, né, e vamos estar vendo também no decorrer das lições, meu corpo, minhas leis, minhas regras, e aí se abre então essa licenciosidade, essa promiscuidade, essa libertinagem, e aí parte para a depravação e o consumismo desenfreado. Então essa é a sociedade que nós estamos vivendo, é assim que as pessoas estão se comportando. Esses aí são sinais do pós-modernismo. E aí nós já vamos estar partindo então para o final da nossa lição, tipos de auto-idolatria. É o tópico 3 da nossa lição. E nós vamos estar estudando nesse tópico 3 três importantíssimos subtópicos. O primeiro, a idolatria da autoimagem. O segundo, a idolatria no coração. E o terceiro, a idolatria sexual. Vamos lá? Idolatria da autoimagem. Idolatria é tudo que se coloca no lugar de Deus, conforme Êxodo 20, do 3 ao 5. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Acredito que você tem visto nos nossos dias que nessa era, na era do avanço tecnológico, existe esse apelo aí, né, para a autovalorização da imagem pessoal. Então você vê nas postagens do Instagram, do Facebook e das grandes mídias digitais aí, todo mundo quer sair bem na foto e infelizmente se gera então esse vício, o vício da apresentação pública, da exibição da sua imagem. E infelizmente tem se tornado uma doença na cabeça de muita gente quando coloca uma foto lá postada, se não gerar visualização, se não gerar curtição ou comentário, acaba então se entristecendo. Acaba sendo um exagero com relação à sua imagem pessoal, além da exposição. Tem gente que leva tão a sério essa questão de exposição da vida particular que tudo que faz coloca lá na rede. Partindo agora para a academia. Aí daqui a pouco voltei agora da academia. Aí daqui a pouco vou tomar café com bolachão. Então tudo tem que colocar na rede. Tudo tem que colocar na rede. E isso acaba então prejudicando e muito a imagem pessoal. Só em título de informação, as empresas modernas já estão usando as redes sociais para avaliar candidatos a vagas de emprego. Então, muitos dos recrutadores de recursos humanos já estão analisando perfis de Facebook, de Instagram, de redes sociais, né, para
analisar quem de fato é a pessoa. Então é importante ver o que é que se está postando lá, porque a sua imagem fala muito do que você é. E prosseguindo aí, nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. É aquilo, se autovalorizar é bom, cuidar da sua imagem pessoal é bom, até porque é o seu cartão postal, principalmente quem trabalha, né, quem trabalha com vendas, quem trabalha com atendimento a clientes, quem trabalha com educação, precisa sim ter uma boa imagem para poder passar melhor o seu profissionalismo. Mas tudo tem uma medida. Não pode se exagerar nessa questão aí da medida para que não se torne uma idolatria. Tudo que ocupa o lugar de Deus, que tem um cuidado maior do que o cuidado que se tem com Deus, uma atenção maior do que a atenção que se tem com Deus, acaba sendo idolatria. E existe a idolatria também à imagem pessoal. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, conforme Hebreus 1, 2 e 3, 2 e 3, o texto, vou colocar aí na tela. Muito bem. Hebreus 1, 2 e 3. O narcisismo humano reflete a natureza do pecado, conforme João 8 e 34. Então você observa aí que o desejo de Deus e o projeto original é que nós venhamos refletir Cristo, que é a imagem de Deus. Mas o narcisismo, esse amante da sua autoimagem de maneira exagerada, ele acaba refletindo a natureza caída do pecado. E aí tem esses dois textos aí, né, de Hebreus, capítulo 1, 2 e 3. E esse outro texto aí, eu vou exibir aqui na tela, para a gente poder observar. Pois bem, o texto está aí, Hebreus, capítulo 1, versículos 2 e 3. O texto diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita nas alturas. Então, observe aí que esse texto nos mostra justamente Cristo refletindo Deus, e nós precisamos refletir Cristo. E João 8,34, o texto diz assim: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então você imagine aí, ao invés de transmitir a imagem de Deus, quando o homem vive no narcisismo, ele está transmitindo a imagem de escravo do pecado. A imagem do pecado está sendo transmitida na sua vida. Prosseguindo ainda, o apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa. Primeiro, o egoísta, que é o amante de si mesmo. Avarenta, que é a amante do dinheiro. Odiosa, sem amor para com o próximo. Rebelde, sem amor para com Deus. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa. Hedonista, amante dos deleites. Amante dos deleites. Desse modo, uma pessoa não regenerada terá a necessidade de se autopromover, de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Ela também anseia
por reconhecimento e, de modo ilícito, busca estar sempre em evidência. Então, o que eu acho interessante é que é comum na história humana, e tenho certeza que você vai concordar comigo, todos precisam de reconhecimento. O que nós fazemos, o que nós somos, de alguma forma, precisamos de um retorno, do chamado feedback, né? Que alguém diga como é que a gente se saiu, e de preferência que elogie se deu certo. E essa necessidade, ela é boa, ela é saudável. Você usar a informação das pessoas como um sensor para melhorar, é claro, para melhorar. Mas quando se trata da autopromoção, já distorce o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: sejam outros os lábios que te louvem e não os seus. E não os seus. Então, aquela pessoa que é aquela pessoa exibida, amostrada, que Paulo vai chamar de pavoice, e eu fui estudar e pude ver que é o fenômeno do pavão que abre aquelas penas, aquele leque colorido para atrair a atenção. É claro que ali na natureza ele quer atrair a fêmea, mas no sentido geral dá essa ideia de alguém que está se exibindo, se mostrando, se mostrando. Então você imagine, é esse espírito, né, da autopromoção que está em evidência no mundo de hoje. E bom seria se fosse só lá fora. Dentro das igrejas existe também o exibicionismo do pavão. Existem os pregadores pavãos, existem os cantores pavãos, os pastores pavãos, existem, infelizmente, os missionários pavãos. Então, que Deus ele tenha misericórdia de nós. A autopromoção, essa autoexibição, ela não é característica de um cristão autêntico, verdadeiro. Não, é característica do mundo deturpado pelo pecado. Deturpado pelo pecado. O cristão verdadeiro, ele quer brilhar, mas o brilho de Cristo. Ele quer que Cristo apareça e não ele. E não ele. Você percebe aí, o comentário, ele mostra de maneira bem clara que essa pessoa não regenerada, tá? Ela tem a necessidade de se autopromover. Agora você imagina o regenerado, essa necessidade, dá para entender? Alguém que aceitou Jesus, passou pelo processo da salvação e agora se autopromovendo? Ela também anseia por reconhecimento, e esse reconhecimento aqui não é o bom reconhecimento, tá? É o reconhecimento ilícito, é o reconhecimento fruto de uma imposição, e tem gente que impõe com arrogância, com orgulho: você tem que me reconhecer, você tem que me honrar, você tem que me valorizar, e acaba sendo não um reconhecimento conquistado, mas um reconhecimento imposto. E aí você percebe que essa qualidade aqui é a busca de estar sempre em evidência. Lucas 18:11 fala do fariseu. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Veja, ele se medindo, ele se fazendo superior ao publicano. E aí você conhece a história: ele desceu dali envergonhado e o publicano desceu justificado. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Abate o exaltado e exalta o humilhado. Lucas 22, do 24 ao 26, surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Veja, irmãos, até no ministério de Jesus existia essa rivalidade, essa competição, essa exibição. Jesus lhes disse:
Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem ou como o menor, e aquele que governa como o que serve. Então veja que os valores no reino são diferentes. A maneira como Jesus observa e espera a nossa reação é diferente dos fariseus, dos publicanos, do mundo lá fora. Prosseguindo, contraria a auto-idolatria. A Bíblia ensina que a primazia é de Cristo e não do homem. João 3:30 é necessário que ele cresça. João está dizendo isso. E que eu diminua. Então, o verdadeiro servo de Deus, ele caminha nessa direção. Quem tem que aparecer é Cristo. Quem tem que crescer é Cristo. Importa que eu diminua. Mas, infelizmente, você vê muito hoje, né, aqueles que arrogam para si a atenção. Eu tenho certeza que já viu que está crescendo muito as titulações. E principalmente com o advento aí da internet, a popularização da internet, você está vendo aí os profetas, os apóstolos, os poderosos, né, se fazendo poderosos aí para atrair a atenção. Mas eu prefiro ficar com o que João Batista nos ensina. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então essas são as características aí que você percebe da idolatria pessoal, né? A idolatria da autoimagem, o homem se achando. Nós vamos para o tópico 2, a idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade, conforme Romanos 9, 2, 10, 6, 1 Coríntios 4, 5. Ele também é descrito como enganoso e perverso, conforme Jeremias 17, 9. Pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez, conforme Lucas 7 e 22. Então aí você já percebe do que nós vamos estar tratando nesse subtópico aqui da nossa lição, a idolatria no coração, a idolatria entranhada no coração humano. E é claro, quando a gente fala de coração aqui, num sentido bíblico, coração não é a bombinha, né, de carne que pulsa e que faz jorrar o sangue por todo o nosso sistema circulatório. Não. Coração aparece como mente, como centro da nossa vida. Então, a idolatria muitas das vezes parte daí, né? Parte do nosso ego, parte do nosso eu. E nós precisamos tomar muito cuidado com esse mal. Tomar muito cuidado com esse mal. Prosseguindo aí a lição. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração, conforme Ezequiel 14, 3. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem a ídolos em seus corações. E aí eu não preciso dizer para você que nós não estamos nos referindo aqui a ídolos, imagens de escultura, tá? Nós estamos nos referindo aqui aos ídolos modernos. Sim, ídolos modernos. Estamos nos referindo aqui a ídolos que entraram em nosso meio, ídolos de carne e osso, ídolos que são criatura, mas que estão arrogando prerrogativas de Criador. É homem se fazendo passar por Deus. E, infelizmente,
tem pessoas que vão nas águas desses e acabam se afogando. Tenho certeza que você conhece gente que idolatra profeta, pregador, cantor, idolatra no coração. A, o sentimento vai acima de uma honra, acima de um reconhecimento. É uma verdadeira idolatria. Sabe, aquela pessoa que quando vai tomar uma decisão tem que ligar para o seu profeta particular para saber se é para comprar, se é para vender. É aquela pessoa que só faz alguma coisa se o profeta sonhou, se o profeta orientou, se o profeta de alguma maneira conduziu. Então, isso acaba sendo uma idolatria. Essa pessoa, esse profeta, esse pregador, esse pastor, esse cantor, essa pessoa já tomou o lugar de Deus no coração desse cristão, se pode assim dizer, cristão, porque cristão é seguidor de Cristo. Acho que é uma palavra muito séria, muito séria. Então, a idolatria no coração é esse sentimento idólatra lá, entranhando os sentimentos, entranhando o intelecto, a razão, norteando a vida dessa pessoa. Aí a chargezinha ainda diz ali: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, conforme Jeremias 17:9. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo, quando prioriza a reputação pessoal. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. E eu quero comentar junto com você. Prosseguindo aqui, diz: busca o prazer como um bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego a bens materiais. Então, perceba que o comentário ele diz assim, ó: quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo quando prioriza a reputação pessoal. Você já viu aquele tipo de gente que o mais importante é a sua reputação? Não importa se alguém vai sofrer, não importa se alguém vai sair, se alguém vai correr, se alguém vai se dar bem ou se vai se dar mal, o que importa é a minha reputação. Você já viu gente assim? De sustentar a sua reputação, de não querer de alguma maneira prejudicar a sua reputação, que todo mundo se prejudique, que todo mundo saia perdendo, mas que a sua reputação seja mantida. Então, isso não é atitude de servo de Deus. Isso é idolatria no coração. A sua reputação está acima do coletivo. Lembra da característica lá do iluminismo, que é o individualismo? Então, o coletivo não importa. O que importa é o indivíduo se dar bem. Busca o prazer como um bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego a bens materiais. Então, o ter é mais importante do que o ser, e as coisas são mais importantes do que as pessoas. Então, essa é uma característica que é muito presente na vida de quem está sendo levado, né, por essa enxurrada aí, essa enxurrada da pós-modernidade, e que infelizmente esse evangelho humanista, tá, já entrou no meio da igreja e está aí. Infelizmente a gente vê líderes assim, né, que o mais importante é o seu bem-estar, o mais importante é a sua vida pessoal, é o seu patrimônio, do que pessoas. Mais importante é o seu ministério do que pessoas. Mais importante, mais importante é ele se dar bem do que o coletivo, do que o rebanho, do que a igreja, do que as pessoas. Isso aí, infelizmente, está mostrando um narcisismo, está mostrando um narcisismo
e um hedonismo, né? A busca pelo prazer, a autorrealização e, ao mesmo tempo, esse amor exagerado à sua autoimagem. A sua autoimagem. Então, não é característica de cristão. Isso aí é a idolatria do coração. A idolatria no coração. Mas voltando aí para a nossa lição, a lição está muito boa e que você possa estar anotando aí cada ponto, cada tópico, pode rabiscar a sua lição naquilo que lhe chamar a atenção e depois se reflete com mais carinho. Mas prosseguindo aí, o próximo slide, né, a continuação da lição, você que está acompanhando pela lição bíblica, diz assim: ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração. Você lembra o que é que o Salmo 119:11 diz? Guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. Então, quando você vê alguém nessa situação, na situação depravada, na situação de chamar para si, né, a atenção, ser o centro, ter os holofotes voltados para si, ser aquele que só ele brilha no lugar e ninguém mais pode brilhar, então, infelizmente, está faltando a palavra no coração. Quando a palavra está no coração, essa pessoa é guardada de pecar. E nós vamos aí para o ponto final, que é a idolatria sexual. Então, nós estudamos aí a idolatria da autoimagem, a idolatria no coração, que é onde tudo começa, onde procede as saídas da vida, e vamos estar vendo, finalizando aí a nossa lição, a idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, conforme Romanos 1:27, à imoralidade, conforme Romanos 13:13, na NVI, e a libertinagem. Então, anote aí essas 3 palavrinhas. E nós vamos ver esses textos bíblicos: sensualidade, imoralidade e libertinagem. É a falha no controle dos impulsos sexuais. A sensualidade. Romanos 1:27, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Então, a sensualidade aqui está dentro de porneia, né, que são atos sexuais indecentes, imorais, que vão de contra a palavra de Deus, e isso é uma característica da falha no controle dos impulsos sexuais, que é uma característica presente nesse tempo moderno, nesse tempo que nós estamos vivendo. E aí você vê que infelizmente existe o apelo, né, para o sexo livre que começa pelo sexo no namoro. Você observa que é aquela fase do conhecimento, mas hoje não. Hoje se conhece já a intimidade. Hoje os jovens, e infelizmente com tristeza posso dizer isso, até jovens cristãos namoram no quarto. No quarto. Jovens cristãos. Eu prefiro deixar esse título cristão de lado, jovens crentes, porque cristão é seguidor de Cristo, segue o exemplo de Cristo. Mas tem, infelizmente, crentes aí seguindo esse sexo livre. Sexo livre. E sexo livre também no sentido de não existir opção sexual. Então, tanto vale ele com ele, ela com ela, eles com elas. Então, é a diversidade aqui, né, da orgia, da depravação, Então, você percebe aí que é uma característica presente nesse tempo, que Paulo já profetizava lá aos romanos. Imoralidade.
conforme Romanos 13:13, na Bíblia NVI, esse texto aí aparece como comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não com orgias e bebedices, nem em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Então veja aí que aparece imoralidade sexual. Imoralidade é tudo aquilo que está fora da moral. Fora da moral. É aquilo que é imoral. Libertinagem. Segundo aos Coríntios 12:21, é o receio. Esse texto diz: receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não me arrependa da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Então a libertinagem, ela é o mau uso da liberdade. Ela é a liberdade sem responsabilidade. Sem responsabilidade. Sabe aquele tipo de pessoa que, porque é livre, quer fazer de tudo e acaba fazendo errado? É o libertino. É o libertino. Então, são as características aí, né, de gente que, porque hoje o cristianismo, ele é totalmente diferente lá do judaísmo, porque no judaísmo existiam as leis, existia a Torá, existiam as observações, existiam os preceitos, e tudo era escrito, tudo era sistemático. Hoje nós estamos na era da graça, e na era da graça a lei foi escrita em nosso coração. Então hoje nós não precisamos seguir mandamentos e preceitos escritos de forma ritualística. Hoje nós somos guiados pelo Espírito. E aí tem crente que, infelizmente, porque não está debaixo da lei, acha que tem liberdade para pecar. Acha que tem liberdade para pecar e entra pelo caminho da libertinagem. Então, essa é a falha no controle dos impulsos sexuais. E aí vem a definição, né, do que é libertinagem. Tem a fonte aí, né, que é significados.com. A libertinagem é o termo oriundo do francês libertinage. Significa devassidão e é a característica de alguém que vive uma vida de libertino. Muitas pessoas consideram a libertinagem o oposto da liberdade. Alguém que exerce libertinagem é alguém devasso, dissoluto, licencioso, que abusa da liberdade, ímpio, insubordinado e que não é submisso. Em alguns casos, também pode ser considerado um livre pensador. Libertinagem também pode ser associada à incredulidade religiosa. Um dos casos mais comuns de libertinagem é quando uma pessoa se entrega inconsideravelmente aos prazeres sexuais. A libertinagem é um mau uso da liberdade. É um indivíduo, é a extrapolação da liberdade. Quando isso acontece, os limites são transpassados e a integridade física, emocional ou psicológica de outra pessoa é posta em causa. A libertinagem leva a um desrespeito pelo próximo e indica falta de dignidade e bom caráter. Então, o libertino, ele é um mau caráter. Então, fica aí a definição para você que queria mais detalhes sobre libertinagem. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Concupiscência é forte desejo, é aquela atração. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional, compulsiva pelo prazer sexual ilícito. E aqui vai entrar toda aquela gama de pecados sexuais, que Romanos ele vai falar lá em 1:26, 27 e 1 Coríntios 6:15. E é interessante que quando se trata de essa busca intencional pelo prazer, porque tem gente que acha que o pecado
sexual está ligado só à prática do ato imoral, Mas a busca também pelo indecente, pelo escandaloso, pelo pervertido, pelo pornográfico, essa busca, esse desejo já se constitui pecado. Você lembra que Jesus disse que se colocar os olhos de maneira impura numa mulher, desejando adulterar, já adulterou? Já adulterou? Então aqui entra a pornografia, né, que é o mal do século, que é uma doença viciante. Então você observa aí que a busca intencional e compulsiva pelo prazer ilícito, é o altar da idolatria sexual edificado no coração, conforme Marcos 7:21. Então, a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados, conforme 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 4 e o versículo 3. Exibindo aí na tela, 1 Pedro 4:3, está escrito assim: porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Na Nova Almeida atualizada, essa última expressão aí, ela diz detestáveis idolatrias. Então, a idolatria sexual, ela é tratada aqui, né, por Pedro, pela palavra de Deus, como uma detestável idolatria. Um tipo de idolatria detestável, abominável diante de Deus. Então, é de se pensar nisso, tá? E o texto prossegue aí. A orientação bíblica para escapar deste mal é a seguinte: vivam no Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da carne, conforme Gálatas 5:16, Nova Almeida atualizada. Então, indo já para a conclusão da nossa lição, agradecendo por tudo que tivemos a oportunidade de aprender, né, nessa maratona aí dessa lição maravilhosa, a conclusão ela diz bem assim: a corrupção da raça humana é o desfecho da sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência da retidão resultam em teorias de autossuficiência, em que a criatura se ergue acima de seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina, conforme Romanos 2:8 diz: mas a indignação e a ira que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Aí nós finalizamos a nossa lição. Nós vamos estar fazendo uma oração de agradecimento a Deus, porque por ter nos dado esta graça. Essa lição eu tive que gravar em 2 tempos, porque estive passando por um problema de saúde, né, uma infecção na garganta, e por isso também postando um pouco mais tarde essa semana. Mas que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você possa
participar da escola bíblica dominical. A lição desse trimestre, ela é muito importante para os dias atuais, para o que nós estamos vivendo aí, a proximidade da volta de Jesus, tá? E nós estamos aprendendo sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Então aproveita, compra a sua lição, de repente você pode encontrar ainda em alguma livraria, tá? Segue direitinho, aproveita para meditar na palavra de Deus, para estudar a lição e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que assim o Senhor tem nos concedido, por tudo que Ele tem, a forma como Ele tem nos abençoado. Nós vamos estar neste momento agradecendo pela lição deste dia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, amado Mestre, te agradecer. Nós te louvamos, meu Senhor, pela graça de poder ter ministrado esta lição. Lição maravilhosa, Senhor, onde nós viemos aprender da Tua palavra. Neste presente século mau, Senhor, onde nós estamos vivendo, onde o homem tornou-se amante de si mesmo e está usurpando para si, meu Deus, a glória que não pertence a nenhum outro. E a nossa oração é: Deus nos ajuda como igreja, ser sal, salgando, ser luz, brilhando, fazer diferença, ir na contramão. Tira de nós, Senhor, todo espírito competitivo, todo olhar altivo. Tira de nós, Senhor, toda a pretensão humana de querer arrogar para si, ó Deus, a atenção. Que possamos transmitir para Ti, Senhor querido, a glória, o louvor, a adoração. Que fiquemos apenas com a alegria de saber que somos instrumentos usados na Tua mão para a glória do Teu santo nome. Abençoa de maneira profunda, Senhor, ó Deus, este irmão, esta irmã, este aluno, este professor, esta pessoa que está aprendendo da Tua palavra e continua conosco, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Se o Senhor permitir, próxima semana nós estamos de volta com a nossa lição de número 5. E eu quero contar com você na certeza da bênção, na certeza da vitória. Próxima semana nós vamos estar estudando a dessacralização da vida no ventre materno. E você não pode ficar de fora, porque esse é o seu programa Por Dentro da EBD, aprendendo a lição bíblica com você. Fica com Deus e seja muito feliz.